Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos, graças a Deus, mais uma vez, de volta com a nossa série Compreendendo as Escrituras. Amém? E que você possa crescer juntamente comigo através de mais esta ministração. E hoje nós vamos falar sobre unção com óleo, ok? Esse é o tema do nosso estudo de hoje, ok? Visto que muitas pessoas têm usado o óleo consagrado, ou como chamam de óleo ungido, de maneira mística. O óleo tem sido usado para diversos tipos de coisas. E nós precisamos de ver o que a palavra de Deus fala a respeito do óleo da unção, do óleo consagrado. E na palavra de Deus existem alguns trechos em que pessoas realmente foram ungidas, objetos também foram ungidos. Há esses textos na palavra de Deus. Mas a pergunta é: será que é errado usar o óleo para ungir pessoas, para ungir coisas? Será que é errado? Será que é correto? Algumas pessoas dizem que é errado, enquanto outras pessoas já falam que o óleo pode ser usado à vontade. Mas o que a palavra do Senhor diz a respeito disso? Então nós precisamos, amados, ter um entendimento correto do uso do óleo, amém? Do óleo consagrado, ou ungido, né? Como alguns denominam. Mas o certo mesmo de se falar é o óleo consagrado, que na verdade o óleo unge pessoas, ok? As pessoas são ungidas através do óleo. Então, é necessário estudarmos o que a palavra de Deus nos fala sobre esse assunto. E é o que nós vamos fazer, amém? E a pergunta é essa mesmo: posso usar hoje em dia óleo consagrado para ungir pessoas e objetos? É uma boa pergunta, não é verdade? Vamos analisar no Antigo Testamento, ok? O que o Antigo Testamento nos fala, nos ensina sobre o uso do óleo. Eram todas as pessoas, meus queridos, que eram ungidas no Antigo Testamento? Sim ou não? Eram todas as pessoas? Eram quaisquer pessoas ungidas? A resposta é não. E nós vamos ver isso, amém? Na verdade, quando nós estudamos sobre o óleo consagrado no Velho Testamento, nós vemos que o uso deste era muito restrito. Na verdade, eram poucas pessoas, algumas pessoas que eram ungidas. Vamos então ver na palavra de Deus isso. Êxodo capítulo 29, versículo 21. Êxodo capítulo 29, versículo 21. Está escrito: então pegue um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção, e faça a aspersão sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Podemos observar aqui nessa referência, queridos, que este óleo era um óleo específico, ok? E era chamado de óleo da unção, como nós acabamos de ler. E o interessante em relação a este óleo, que Deus deu a receita para Moisés, inclusive, existem algumas normas
a serem obedecidas no uso deste óleo. E nós veremos estas normas, ok? Em primeiro lugar, todos os utensílios do tabernáculo deveriam serem ungidos com este óleo. O próprio tabernáculo também. Vamos conferir. Êxodo capítulo 30, nós vamos agora para Êxodo 30, versículos 26 ao 29. A palavra diz: com ele, ou seja, o óleo da unção, com ele você ungirá a tenda do encontro, que é o tabernáculo, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o suporte. Assim você consagrará essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Vejam só, nós acabamos de ler aqui uma passagem em que Deus manda com que todos os objetos que existiam no tabernáculo, inclusive o próprio tabernáculo, fossem ungidos, fossem consagrados. E o interessante também, queridos, é que Arão e os seus filhos também deveriam serem ungidos. Arão era o sumo sacerdote e os seus filhos, os sacerdotes que o auxiliavam. E a palavra de Deus aqui diz que eles também deveriam serem ungidos por serem escolhidos por Deus. Êxodo 30, versículo 30, está escrito: você ungirá também Arão e os seus filhos, e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Então vejam que nós vemos aqui Deus ordenando que todos os utensílios existentes no tabernáculo fossem ungidos, ok? E também nós vemos aqui Deus dando uma ordem para que Arão, que era o sumo sacerdote na época, e seus filhos, os sacerdotes que o auxiliavam em seu trabalho, em seu ministério, também fossem ungidos. Agora, a palavra diz também que os que não eram sacerdotes não podiam serem ungidos com esse óleo. Veja o versículo 32 de Êxodo 30. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Então é interessante, somente neste contexto aqui, o sumo sacerdote e os sacerdotes, juntamente com os utensílios do tabernáculo, poderia ser ungido. E também a palavra, ela registra que se alguém fizesse uma receita de óleo igual a essa, que Deus deu a Moisés, essa pessoa seria eliminada do meio do povo. Veja o versículo 33. Quem preparar o óleo igual a este, ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do seu povo. Então, há uma proibição para que este óleo não fosse copiado. Não poderia, né? Ninguém poderia copiar essa receita e fazer um outro óleo, com pena de ser eliminado do seu povo. Vemos então, queridos, que inicialmente a unção com óleo era muito restrita, vocês percebem? Bastante. E justamente pelo fato de ser uma receita especial, dada por Deus a Moisés. Agora vamos examinar um pouco mais as Escrituras, amém? Aqui na Antiga Aliança.
E nós veremos que os reis também eram ungidos com óleo. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. A palavra do Senhor diz: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Vejam agora, queridos, que Saul estava sendo ungido rei pelo profeta Samuel. Então nós vemos essa unção acontecendo. E Davi também, quando foi ungido rei de Israel, foi o mesmo profeta Samuel quem o ungiu, quem derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. Mas aqui no texto que nós acabamos de ver, nós vemos a unção do rei Saul. E o interessante, queridos, é que essa unção, ela tinha sempre dois objetivos em relação à unção para rei, né? A unção de rei. O primeiro objetivo era religioso. Por quê, queridos? Porque os profetas, eles representavam Deus aqui na terra. E eles eram religiosos, eles eram enviados por Deus. Então, o primeiro objetivo desta unção era um objetivo religioso, ou seja, a consagração das pessoas a um trabalho especial. Deus designava as pessoas para serem ungidas reis ou rainhas. E então era um objetivo religioso. E também era um objetivo civil. Por quê, queridos? A pessoa que era ungida, essa pessoa, ela recebia uma transmissão oficial, de forma oficial, para um cargo. Amém? Ela recebia essa transmissão oficial para um cargo, para um trabalho diante da sociedade. Então, os reis, eles eram ungidos para governarem a nação, a sua nação, o seu povo. Então, esses são os dois objetivos, o religioso e o objetivo civil. Então, a pessoa recebia essa unção de forma oficial e ela recebia, então, uma incumbência, ela recebia um cargo, um trabalho para realizar diante da sociedade. Interessante, queridos, que não havia aqui nenhum objetivo místico nesta unção. Por exemplo, objetivo de proteção do mal, como hoje as pessoas usam o óleo para muitas coisas que nós não vemos na Bíblia. A Bíblia não ensina essas coisas. E as pessoas usam óleo até fazendo comida, né, para que, digamos, o marido seja liberto, ele deixe de se embriagar, sabe? Para que algo de bom aconteça com a pessoa. Então, as pessoas, elas hoje usam óleo para muitas outras coisas, e nós não vemos isso na palavra de Deus. Não vemos, não há nenhum propósito místico de proteção, né, ou coisa parecida no uso do óleo, de forma alguma. Os profetas também, queridos, eles eram vistos como pessoas ungidas. Ok? Até agora nós vimos sacerdotes, nós vimos os reis, que eram ungidos, e agora os profetas. Eu gostaria que você abrisse também aí a palavra de Deus no Salmo de número 105. Vamos para o Salmo. Salmo 105, versículo 15.
A palavra de Deus diz, dizendo, não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Interessante que neste versículo 15 aqui do Salmo 105, os profetas são chamados de ungidos do Senhor. Então uma pessoa ungida é uma pessoa que recebeu o derramamento do óleo sobre a sua cabeça. E aqui se refere aos profetas. Nós só temos essa menção aqui em relação aos profetas, como pessoas ungidas do Senhor. Mas não há evidências claras que um profeta era ungido antes dele iniciar a sua missão, né? Não vemos essas evidências. Então aqui nós verificamos apenas sacerdotes, reis e possivelmente profetas. E essas pessoas então teriam essas prerrogativas de serem ungidas no sentido de serem consagrados ao seu ministério diante de Deus e das pessoas, ok? Agora, com relação a objetos, nós podemos observar que era somente o tabernáculo, o templo depois, né, posteriormente, e os utensílios que foram ungidos, com o objetivo de consagração, né, tanto de objetos quanto de pessoas a Deus. Eu volto a repetir, não havia objetivos místicos de proteção do mal e coisas parecidas no uso do óleo, amém? Não havia. Ok, até aqui fizemos a análise do Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento agora. O que o Novo Testamento fala sobre o óleo, ok? Havia prática, queridos, de ungir pessoas e coisas no Novo Testamento? Nós veremos então dois textos que falam da unção, ok? Marcos, capítulo 6, versículo 13. Vamos agora para Marcos, capítulo 6, versículo 13. A palavra do Senhor diz: expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Muito interessante isso aqui, né? O interessante aqui também, queridos, é que o óleo não era usado na expulsão de demônios, tá? Tem pessoas que interpretam errado isso aqui. No caso das pessoas enfermas, sim, elas eram ungidas com óleo, depois de serem curadas no nome de Jesus. Eu vou repetir o versículo: expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Aqui está se referindo aos enfermos. Queridos, o uso do óleo aqui, na verdade, é medicinal. O óleo, no tempo de Jesus, nesses tempos bíblicos, eles eram muito usados como um remédio, e não de modo místico, como a gente vê hoje, sabe? Não havia esse misticismo em relação ao óleo. Então era comum tratamento de doenças, por exemplo, alívio de sintomas. Vejamos outra referência, Lucas capítulo 10. Vamos agora para Lucas, capítulo 10, versículo 34. 10:34. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então nós vemos aqui o bom samaritano, né? Jesus ele contou essa parábola sobre o bom samaritano, e o samaritano socorrendo um homem que havia sido ferido por bandidos, por assaltantes no caminho. E aqui a palavra diz que foi aplicado óleo nos ferimentos deste homem, óleo e vinho. E então nós vemos que o uso do óleo era medicinal, na verdade, ok?
Vamos então para mais um texto da palavra em relação ao óleo. Tiago capítulo 5. Vamos agora para Tiago, capítulo 5, versículo 14. A palavra do Senhor diz: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Vejam que esse versículo aqui fala sobre pessoas doentes, ok? Pessoas doentes, enfermas. E a palavra diz aqui que os presbíteros devem ser chamados, ou seja, a liderança, né, o pastor, o bispo, os líderes em si. O líder deve ser chamado e esses devem orar sobre essa pessoa que está doente. E logo em seguida, a palavra diz que essa pessoa deveria ser ou deve ser ungida com óleo em nome do Senhor. Então vejam que o caso aqui também é bastante específico, meus queridos, ok? É feito então por líderes, por presbíteros, né? Ou pastores, ou bispos, é a mesma coisa. O foco é a oração da fé. É a oração da fé. Então, muitos estudiosos, queridos, eles falam que esse óleo mencionado teria também uma função medicinal, de alívio e não de maneira mística, de forma mística. Então nós vemos que o Evangelho não exclui o uso de tratamentos medicinais, ok? Deus opera milagres, com certeza, mas Ele também usa os meios naturais para nos aliviar de dores. Nós vemos até o próprio apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e falando para Timóteo que ele deveria tomar um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades que nele havia, né? Então, nesse caso, o vinho era para uso medicinal, assim como o óleo também. Então, concluindo, queridos, eu devo usar óleo para ungir pessoas ou coisas hoje em dia, meus irmãos? Na verdade, não há na Bíblia uma ordem para esse tipo de uso, ok? O que tem acontecido é que as pessoas têm usado óleo de maneira mística, e as pessoas acabam idolatrando o óleo. Ao invés de confiar em Deus, ficam com aquela confiança naquele elemento, né, naquele óleo, o que não é correto, meus irmãos, porque, na verdade, quem nos protege, quem nos guarda do mal é Deus, amém? Quem nos cura, na verdade, não é o óleo, é Deus quem nos cura. E nós vimos aqui na palavra que, na verdade, o uso do óleo é para fins medicinais, ok? Porque há pessoas que idolatram, elas pensam que o óleo ele tem algum poder sobrenatural, o que não é verdade, o que a palavra do Senhor não, de forma alguma, né, não comprova esse tipo de coisa, porque o poder pertence a Deus, meus queridos, amém? Então, se não há poder algum no óleo, por que nós temos que usá-lo com essa finalidade? Hoje em dia não existe nem aspecto de remédio no óleo, não, o óleo não é usado hoje em dia para esse tipo de coisa. Então, amados, o uso de óleos para unção na atualidade é dispensável, amém? É dispensável, não temos necessidade de ficar usando óleo para uma série de coisas. Nós vimos aqui com toda clareza, né, que o óleo é usado para ordenação, amém? Ordenação de pastores, né, de sacerdotes. Nós vemos aqui na palavra que os reis eram ungidos também, quando Deus os levantava para governarem uma nação, e também, possivelmente, os profetas. Então, esse uso exagerado de óleo aí para tudo quanto é tipo de coisa, queridos, não é bíblico. A Bíblia não ensina sobre isso. Nós lemos todas as passagens aqui referentes a óleo,
em relação à unção, ok? E nós não podemos desviar a nossa fé de Deus para acreditarmos nessas coisas, como se o poder estivesse no óleo ou em outra coisa qualquer. Mas devemos sim crer no Deus vivo, amém? Que tudo faz a nosso favor, que é Deus presente na nossa vida. A Bíblia não autoriza nem o uso simbólico do óleo. Ela também não autoriza, é também dispensável. Amém? Então eu espero que você tenha aprendido juntamente comigo um pouco mais das Escrituras em relação ao óleo consagrado. Amém? Que Deus então nos abençoe.